Que bom. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, segunda carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, capítulo 2. Como eu falei da outra vez que nós estivemos aqui ministrando, a gente vai analisar capítulo a capítulo dessa carta. Na última oportunidade, nós estivemos falando do capítulo 1, onde Paulo fala sobre a condenação dos ímpios e a glorificação dos justos. Hoje nós vamos falar sobre a revelação e a destruição do anticristo, que é o assunto principal tratado por Paulo aqui no capítulo 2 da carta aos crentes de Tessalônica. Na hora que o slide, já estão botando aqui, você vai ver aí o tema, o ministério do anticristo. Porém, hoje, recalculando a rota, eu percebi que eu cometi esse pequeno erro, porque para dar esse título, o ministério do anticristo, eu ia ter que falar do anticristo, todo possível dentro do eixo bíblico, histórico, teológico, metodológico, e a gente não tem tempo para isso, e nem há a proposta de Paulo aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses. O que ele foca aqui é a revelação e a destruição do anticristo, por isso, no título, ao invés de pôr o ministério do anticristo, que aí é mais uma coisa para um estudo de uma semana, você bote aí a revelação e a destruição do anticristo. Amém? Estou perdoado, irmão? Glória a Jesus. Eu estou me soltando devagarzinho, hoje eu já botei o pé da estrada, daqui a um dia eu começo a dar um salto mortal, e aí a gente vai, devagarzinho, a gente vai se familiarizando. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não mudeis facilmente vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedente de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de modo que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos recordais de que ainda convosco vos dizia estas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será manifesto o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por Deus vos ter eleito desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. E para isto vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, permanecei firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, como já disse, nós vamos falar hoje
sobre a revelação e a destruição do anticristo. A mídia dessa igreja é uma coisa sobrenatural. Glória a Deus, obrigado. Meus amados irmãos, como disse o apóstolo Paulo, após pouco tempo, meses, que escreveu a sua primeira carta aos crentes de Tessalônica, ele recebe a informação de que os irmãos estavam interpretando mal a mensagem, a sua fala sobre a iminência da volta de Cristo. Muitos estavam desesperados, abandonando até mesmo os seus trabalhos, vendendo suas propriedades, porque acreditavam que Jesus podia voltar a qualquer momento. E ainda, eu vi um grupo, como já disse, chamado de gnosticistas, que, interpretando mal o que Paulo disse, começaram a ensinar que Jesus já tinha voltado, o povo de Deus já tinha sido arrebatado e que a perseguição que o imperador romano daqueles dias fazia à igreja já era a chamada tribulação e que o juízo de Deus já estava para vir, o dia então do julgamento final. Isso causou um apavor, um desespero no coração dos irmãos e Paulo ficou ciente disso. E então envia a segunda carta para explicar melhor os detalhes de como se dará a vinda do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo começa o capítulo 2, após no capítulo 1 tratar sobre a recompensa gloriosa que o cristão terá em permanecer fiel a Deus, mesmo em meio a perseguições e tribulações, mas permanecer fiel a Deus, receberá um corpo transformado, viverá eternamente com o Senhor, enquanto que os ímpios, como falamos na última oportunidade, sofrerão a condenação eterna, estando para sempre longe de Deus, lembrando que para ir para o inferno não precisa estar em um lago de fogo. Uma vida sem a presença de Deus, uma vida sem Jesus, já é um protótipo, um início, um ensaio de uma vida perdida, uma vida que de fato é um inferno, infelizmente, na terra. Enquanto que nós, aqueles que decidiram receber Jesus em sua vida e deixam que a mensagem do Evangelho o transforme em nova criatura, já podem iniciar a sentir, viver um pouco do que nós viveremos no céu, na presença do nosso Senhor, nas mansões celestiais. Você em sua casa, você aí agora na igreja, enquanto louva, enquanto lê a Bíblia, enquanto ora, consegue sentir a presença de Deus, e quão maravilhoso não será habitar no mesmo ambiente que Deus por toda a eternidade. Oh glória! No capítulo 2, Paulo inicia fazendo um apelo: irmãos, eu rogo a vocês que não se deixem enganar, quer por epístola, quer por palavras, qualquer coisa que vos ensine, que pregue, que fale uma outra mensagem, um outro evangelho, não vos movai facilmente, não mude o seu coração, não mude a sua maneira de pensar de qualquer forma, por qualquer ensino, por qualquer ideologia. Nós vivemos um tempo perigoso. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e como o próprio Cristo deixou claro, muitos falsos profetas estão surgindo, e ensinamentos interpretando as escrituras errados está se espalhando em todo lugar. Estão usando Bíblia, estão usando versículos isolados para defender todo tipo de aberração que você pensar, e ainda dizer, mas está na Bíblia, mas está lá. Esses dias eu vi um vídeo de alguém falando sobre um certo tipo de culto, um certo tipo de oferenda que é feita em uma certa seita, e eles ainda falaram, mas os cristãos falam que isso é do diabo, mas lê lá na Bíblia, não está lá em Levítico que Deus mandou matar o cordeiro, Deus mandou matar o boi, mandou matar o pombo, e eles interpretam errado o que apontava para Jesus Cristo e que não é mais necessário e que foi aniquilado a partir da morte de Jesus, e eles continuam fazendo isso e querem, através da Bíblia, interpretando errado, defender a sua ideia. E isso aqui é a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa que estão defendendo por aí.
Por exemplo, relacionamentos homoafetivos. Alguém vai chegar e vai dizer, mas a Bíblia diz que Davi e Jonas se amavam mais do que como um homem a uma mulher. E eles pegam textos isolados e vão tentar, através da Bíblia, defender aquilo que eles querem fazer. Mas Paulo, ele nos convida a não mover facilmente o nosso pensamento, a não nos deixar levar por qualquer tipo de ensino, por qualquer vento de doutrina. A nossa bússola, o nosso guia, a nossa instrução está baseado na palavra de Deus. O relativismo, o pós-modernismo e as filosofias deste tempo não irão tirar de nós a defesa da palavra, a defesa da Bíblia. O que é pecado, o que é errado, e a igreja não irá se calar. Pois qualquer um que pregar outro evangelho deve ser considerado anátema. Paulo disse isso escrevendo aos crentes em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 9. O apóstolo Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos falamos, seja anátema, que quer dizer maldito. Mas nestes últimos dias, nós estamos vivendo um tempo perigoso. Pois, aí, não está aí não, viu? Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo que o Espírito expressamente o dizia, que nos últimos dias os homens não iam querer dar ouvidos à sã doutrina, porque a palavra da verdade, a mensagem da doutrina, o ensino contra o pecado e em defesa de uma vida santificada, seria para muitos como bicho no ouvido. Ninguém vai querer ouvir que as suas práticas estão erradas e que eles precisam mudar. Então, eles vão constituir para si mestres que ensinem segundo a sua própria vontade. O que Paulo está dizendo é, olha, vai surgir uma época em que os falsos profetas não vão precisar enganar o povo. É o povo que vai procurar os falsos profetas, porque lá o evangelho é mais fácil, lá só fala de riqueza, lá eles só ouvem o que agrada e o que massageia o seu ego, mas Deus seja exaltado e o diabo passe raiva no inferno, porque aqui ainda há uma igreja que prega a palavra e a mensagem do evangelho. Este apelo de Paulo serve para os nossos dias. Não se deixe levar por qualquer ensino, mas mantenha-se na palavra. Martim Lutero, quando fez a sua reforma contra os erros do catolicismo, ele, em sua defesa, além das 95 teses, utilizou-se de muitas frases que são importantes e que permeiam até hoje. Está ali: todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Está dando certo, mas se Deus não está no negócio, corra, porque o anticristo fará fogo cair do céu. Satanás também pode operar sinais e maravilhas. Paulo disse que o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz. E não é à toa que Gideão, ele viu um anjo. Não foi nem um profeta, pastor Júlio, que foi falar com ele. Foi um anjo, mas ele só aceitou a missão depois que fez 3 provas para ter certeza que era Deus mesmo que estava falando. Então não se deixe se levar por ventos de doutrina. Por mais que esteja dando certo, se não tem apoio na palavra, se Deus não ensina isso na Escritura, corra, porque é operação contrária, é fogo estranho e deve ser rejeitado. Segunda frase: é melhor ser separado pela verdade do que unido
pelo engano, por mais que doa e por mais que isso possa te trazer inimigos, defenda a verdade, fale a verdade, ensine a verdade, baseado na palavra de Deus, e certamente você estará fazendo o que agrada a Deus e a sua vida será abençoada. Segundo ponto importante aqui no capítulo 2 é que quando ele fala sobre não se deixar mover, e ele começa a falar sobre o dia do Senhor, ele então aqui, muitas Bíblias, a tradução muda. Algumas Bíblias usam aqui o dia do Senhor, outras Bíblias usam a expressão o dia de Cristo. Por exemplo, aqui eu tenho em mãos, usa o dia de Cristo, algumas outras usam o dia do Senhor. Leonardo, Deus e Jesus, não é tudo Deus? É tudo Deus, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a mesma essência divina, a doutrina da Trindade, sim. Só que aqui é porque é coisa minuciosa. Parece uma besteira, parece que é uma coisa normal, natural, mas não é. Por que, Leonardo? Porque o dia do Senhor, em toda a Bíblia, normalmente aponta para um dia de juízo, de condenação, quanto que dia de Cristo fala sobre o dia do arrebatamento da igreja. Então, vamos examinar isso aqui melhor. Primeiro, o dia de Cristo na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8, o dia de Cristo está relacionado à salvação dos crentes fiéis a Deus. Segundo, em Filipenses capítulo de número 1, versículo 10, também, o dia de Cristo é um dia em que ele salvará os que escolheram a santificação. Então, dia de Cristo, a expressão dia de Cristo, está ligado sempre a arrebatamento da igreja, a salvação dos fiéis. Não tem nada a ver com ímpios, com condenação, nem com juízo final. Não é contrário do que acontecerá no dia do Senhor. E o dia do Senhor, Leonardo? Vamos examinar primeiro de forma etimológica. Vamos ver a raiz da palavra, a forma como é escrita em hebraico, em grego, entender por que a tradução, quando diz dia de Cristo, foi feito teologicamente errada. A ideia é simples, porque Deus e Jesus é o mesmo. Então, Senhor e Cristo é a mesma coisa. Porém, como eu digo, é um erro teológico, porque cada expressão tem um significado no decorrer da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Etimologicamente, o termo hebraico, Ion Adonai, e seu equivalente grego, Remorá tu Kirion, tem sua tradução exegética como o dia da ira de Deus. Então, quando você ler na Bíblia o dia do Senhor, se for no Antigo Testamento, está escrito em hebraico, Hatum Adonai, que é o dia da ira de Deus. E no Novo Testamento, que é escrito em grego, Atum Kirium, que é o dia da ira de Deus. Então, esse termo, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, está ligado a um dia de juízo, a um dia de condenação. O dia do Senhor é o juízo final, é quando ele virá para estabelecer o juízo final, trono branco, e julgar os ímpios. O dia de Cristo é o dia em que ele virá para arrebatar a sua igreja. Falamos de forma etimológica, agora vamos para a Bíblia Sagrada. Em todas as passagens bíblicas em que o contexto é escatológico, o termo aparece como um dia de juízo. E aí nós temos os versículos, Isaías capítulo 2, versículo 13, Isaías 13, 6, Ezequiel 13, 5, Jó 1, 15, Amós 5, 18, Obadias versículo 15, Sofonias versículo 7, e em todo o livro de Joel, onde a expressão aparece 4 vezes, todas as 4 vezes, o dia do Senhor está ligado a dia de juízo, nunca a um dia de salvação, a um dia em que haverá algum tipo de alegria, mas sempre um dia em que a ira de Deus será manifestada. Sempre está ligado o dia do Senhor, a revelação do dia, o dia do Senhor está ligado ao dia do juízo final. Então, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo começa a falar sobre sinais
da vinda do Senhor, ou os sinais do dia do Senhor. Os sinais do dia em que o Senhor se manifestará, sim, para trazer o juízo. Os sinais que antecedem a manifestação do Senhor. E aí ele diz, primeiro, ele fala da apostasia. A apostasia significa abandono, apostasia significa desvio, apostasia significa afastamento. A apostasia começa na era da igreja e ganha seu auge nos dias do anticristo. Além disso, haverá uma apostasia teológica, 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 4:3, textos que eu já citei aqui, também o 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, a tradução ali está um pouco diferente da que eu estou acostumado a ler, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que ensinem conforme os seus desejos, as suas próprias vontades, e não o que diz a palavra de Deus. Então, haverá um desvio total, moral, e haverá indiferença ao viver ímpio, ao viver mundano. O evangelho light, um evangelho diet, onde todos podem tudo, aonde tudo é normal, aonde tudo é lindo, aonde nós estamos no tempo da graça, e se nós estamos no tempo da graça, podemos ficar à vontade para fazer o que queremos, porque Jesus já morreu por nós. Mas não é assim. Tito capítulo 2, versículo 11 a seguir, é um dos textos mais ricos para falar de graça, quando ele diz, pois a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. E aí ele vem, batendo nessa heresia, ensinando-nos, primeiro, a renunciar às paixões mundanas. Então, quem é alcançado pela graça, renuncia o mundo. A viver de maneira justa. Quem recebe a graça, vive de forma justa. A viver de maneira sóbria. Quem recebe a graça, vive com sobriedade. A viver de maneira piedosa. Quem recebe a graça, vive uma vida piedosa. Enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem foi alcançado pela graça, vive diferente, fala diferente, pensa diferente, age diferente, porque a graça nos ensina uma maneira de viver segundo o céu e não segundo a terra. Então, não use da liberdade para dar lugar à carne, e não converta a graça em liberalidade. É diferente uma coisa da outra. E vou lhe dizer mais. Em algum momento a graça é mais exigente do que a lei. Porque na lei, no Antigo Testamento, para ser pecado e ter condenação, tinha que alguém pegar no fraga. Mas o Senhor Jesus disse, se alguém pensar, já cometeu pecado. Se alguém tiver raiva do seu irmão, é homicida. Você não liberou uma palavra, mas você já tem raiva dele no coração. Você já o matou. E aí eu lhe pergunto, a graça é brincadeira? Pode fazer o que quer porque está na graça? Não vá pensar não que você se atrapalha, viu, irmão? Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, e ele então entra na revelação da manifestação do anticristo. E ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos recordais de que ainda convosco vos dizia isso? Ele está falando aqui da operação do anticristo, quando ele for manifesto antes do dia da ira de Deus, do dia do Senhor, que é o dia da ira de Deus.
antes do dia da ira de Deus. Aí ele vem, versículo de número 6 a seguir. Agora sabeis o que o detém, o que o impede, o que não deixa o anticristo se revelar agora e começar a botar seu plano em ação agora. O que o detém? Agora sabeis o que o detém, para que não se manifeste a seu próprio tempo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério, que é o que João vai chamar de espírito do anticristo, já o ministério da injustiça opera somente a um que agora o resiste, a uma coisa, a alguém, a algo que ainda resiste ao anticristo para que ele não se manifeste. Agora só há um que o resiste, para que até que do meio seja tirado. Há um que o resiste até que do meio seja tirado. E então, versículo 8. E então, quando isso que detém o anticristo for retirado, e então será manifestado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo virá. E por que ele não já veio? Porque há algo que o impede. E o que é que o impede? A igreja do Senhor. A atuação do Espírito Santo na sua igreja é o que freia, o que impede, o que detém a manifestação do anticristo, a manifestação do homem da iniquidade. Portanto, com isso fica claro, a igreja não passará pela tribulação, aleluia. Lucas capítulo de número 21, apenas o versículo 36, apenas o 36, Lucas capítulo de número 21, versículo de número 36, Jesus Cristo, ele conta duas parábolas, falando sobre Israel, a figueira e a importância de olhar para Israel, e antes disso também, ele falou sobre os males que viria no dia do Senhor, ou no período da tribulação. E no final das duas parábolas, olha o que Jesus diz: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais ávidos por digno de evitar, de não estar, de não passar, de não participar, todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Perceba, se Jesus está mandando eu orar e vigiar para não passar pela tribulação, como que eu vou dizer que a igreja vai passar a tribulação? A igreja não passará pela tribulação. O que mais, Leonardo? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós não somos filhos da ira, nós não provaremos a ira de Deus. Aqueles que estão vivendo a sua fé verdadeira em Cristo, estes não passarão pela tribulação, que é a manifestação da ira de Deus sobre o mundo. No capítulo de número 5, versículo 1, a igreja será retirada em dias de paz, em um período em que a humanidade estiver achando que está tudo bem, que está tudo legal, tomando sua Heineken, casando-se, dando-se em casamento, a pornografia espalhada, a prostituição espalhada, as facções criminosas acabando com tudo, e ninguém nem aí para Deus, nem aí para Jesus, nem aí para a Bíblia, nem para a igreja, achando que está tudo bem, que essa história de Jesus voltar é maluquice, que crente é bobo, que está dando dinheiro a pastor. Enquanto o mundo estiver assim, cheio de ilusão, e achando que o pecado é bom, e dizendo a paz, então lhes virá repentina destruição, pois a igreja do Senhor já não estará mais aqui, a igreja de Cristo terá sido arrebatada. No versículo 5 do mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo afirma que a destruição virá sobre os que estão na terra
treva. A destruição é para aqueles que estão em treva. A igreja de Cristo é a luz do mundo. Ela não passará pelos dias da tribulação. No versículo 9 do mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele volta a afirmar que não passaremos pela ira, pois não somos filhos da ira, mas o Senhor nos chamou para nos tirar dos reinos das trevas e nos levar para a sua gloriosa luz, aleluia. A igreja não passará pela tribulação, porque em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o Senhor Jesus mandou João escrever: a igreja de Filadélfia, que profeticamente é a igreja do arrebatamento, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre todo mundo. O Senhor guardará você, o Senhor guardará o salvo, o Senhor guardará aquele que vive em santificação. A igreja não passará pela tribulação, mas enquanto a terra sofre nas mãos do anticristo, da besta, do falso profeta, a igreja estará no céu, festejando com o Senhor, adorando a Deus, aleluia, aguardando para o governo do Senhor Jesus. Oh, glória! O Senhor virá, irmãos, e o Senhor levará a sua igreja consigo. Então, após o arrebatamento da igreja, versículo 8, e então, depois que o detém for retirado, e aí tem também a questão da expressão retirado, que é a mesma expressão usada para arrebatar, que é tomar com força. A mesma expressão que Paulo usou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, quando ele disse: nós não antecederemos aos que dormem, mas os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados, tomados à força, roubados. É a mesma expressão que Paulo usa aqui para dizer sobre quando que o detém for retirado. É a mesma coisa que dizer for arrebatado. A expressão grega aqui no texto original é a mesma coisa, retirado e arrebatado. Então, quando aquilo que o detém for retirado, arrebatado, é que o anticristo irá se manifestar. E o que o anticristo vai fazer? Primeiro, o anticristo trará falsa paz sobre a terra. Após o arrebatamento da igreja, o mundo vai entrar em um certo, por curto tempo, desespero, porque várias pessoas sumiram, várias pessoas desapareceram, sem explicação. E aí, certamente, imagine comigo, como dizem em um filme sobre Apocalipse, tem um homem pilotando um avião, e aí o homem some, aí o avião cai, e aí vamos supor que algo assim aconteça. Imagine o desespero, mas para ocupar, para tirar da mente das pessoas, para fazer o povo esquecer desse evento, o anticristo se manifesta como um grande homem, um grande líder político, unindo o mundo. Ele vai chegar acabando com as guerras que estiverem acontecendo. E se Donald Trump tivesse descendência judaica, eu ia ficar meio cismado com ele, porque ele já foi assumindo e acabando com as guerras. E aí vamos lá. Ele vai chegar a acabar com as guerras tudo, e ele vai achar cura para problemas, cura para câncer, cura para isso, cura para aquilo outro, gasolina baixinha, e vai ser uma maravilha. O mundo vai ficar uma maravilha. Haverá acordo de paz fechados e selados, e como eu disse, eu mudei o nome da mensagem, não será ministério do anticristo, porque aí eu ia ter que entrar agora, Apocalipse 13, entrar nas 70 semanas de Daniel, para poder explicar tudo bonitinho para vocês. Então a gente precisa de um tempo grande para isso, paciência, para poder a gente trabalhar essa questão bonitinha. Mas, para a gente resumir, em Apocalipse capítulo 6, após o livro começar a ser aberto os seus selos, a primeira coisa que acontece é que saem os 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro é um cavalo branco, é um cavalo da paz. Aquilo ali simboliza a primeira ação do anticristo, que é a falsa paz, um período de falsa paz, onde o anticristo há de se manifestar e fazer alianças e trazer uma falsa paz para o mundo. Neste período ele vai fazer com que todo mundo viva bem e viva em festa. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz
que passado 3 anos e meio deste período de paz, após o anticristo ter reformado o templo em Israel, e o anticristo ter feito aliança com vários povos, ele sofrerá possivelmente um atentado, um acidente, alguma coisa assim, e ele vai morrer de forma literal, mas ele ressuscitará, para imitar o que aconteceu com Cristo. Ele ressuscitará, e quando ressuscitar, o anticristo então vai até Israel, sentar-se-á no trono, na cadeira chamada de cadeira de Moisés dentro do templo, e vai exigir adoração. Como Paulo descreve aqui, ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai querer que todos o adorem e engrandeçam, porque ele quer roubar o lugar de Deus e quer ser adorado como Senhor. E aí então ele começará uma grande perseguição contra todos aqueles que adoram a Deus e que se opõem ao anticristo como Deus, como Senhor, a todos aqueles que não aceitarem a sua adoração. E os textos estão aí para você acompanhar. Iniciar-se-á então o período de grande tribulação. Aí vamos iniciar agora as guerras. Aí vem os outros cavaleiros. O cavaleiro vermelho, que simboliza guerras. O cavaleiro preto, fome e pestes. E o cavaleiro amarelo, que é a matança, a destruição em massa. Tudo isso o anticristo fará e iniciará uma grande guerra, uma guerra gigantesca, a terceira guerra mundial, por conta de que Israel não quis considerar ele como Deus e recusou tê-lo como Messias e o adorar. É aí então que começa o período de tribulação, e ele operará para enganar a muitos sinais, prodígios, e blasfemará contra Deus. Com sinais e prodígios ele enganará as nações, enquanto persegue aqueles que de alguma forma se opõem ao seu governo e se declaram adoradores de Deus. Assim será a atuação do anticristo. Primeiro ele terá paz, fará aliança com muitas nações, será o homem que dará solução para os maiores problemas do mundo. Ele vai solucionar tudo. Então, ele vai querer ser considerado Deus. Vai querer ser o único governante, unificar todos os governos e ele mandar em tudo. Vai querer unificar a moeda e vai existir apenas uma moeda. Vai querer que só haja uma única religião, onde ele é o centro, ele é o Deus adorado nesta religião. E Israel, povo de Deus, que só adora a Deus, que nem quiseram reconhecer Jesus como Deus, se oporá a ele, e aí começará a guerra e a tribulação. Mas o reino e o ministério do anticristo não durará para sempre. Ainda no versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: o iníquo qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a seguir, nós vamos entender algo importante. O período de tribulação existe apenas por uma questão de um concerto de Deus com Israel. A igreja não passará pela tribulação, e uma das coisas que dificulta esse entendimento para alguns é não conseguir separar o que é Israel e o que é a igreja. No tempo não dá para a gente detalhar, mas há promessas que são para Israel, e muitas delas serão cumpridas no período de tribulação. Quando fala na Bíblia sobre ser perseguição por causa do nome de Deus, porque adora a Deus, porque é fiel a Deus, e etc. E a toda a matança que o anticristo fará aqueles que buscam a Deus, aquilo é para os judeus, aquilo é para Israel. A igreja já não estará mais aqui quando isto acontecer. Esta parte não pertence à igreja. Leonardo, e quando a Bíblia diz o evangelho do reino será pregado a todo mundo, e aí então virá o fim? Aí já em outro texto, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que um anjo, não é a igreja deve vestir missões e anunciar o evangelho em todo mundo.
mundo, é obrigação da igreja ir pregar o evangelho. Mas quando é que todo mundo vai ouvir o evangelho? A Bíblia diz em Apocalipse 14:6 que um anjo irá pelo mundo pregando a toda a humanidade, povo, língua e nação, o evangelho de Deus, a mensagem do reino de Deus. Esta é a missão do anjo. Mas a igreja, sim, deve se esforçar, pois ela tem uma orientação de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que todo dia nasce gente, todo dia morre gente, todo dia nasce gente, e a igreja não conseguirá alcançar a toda a humanidade. Por isso, Apocalipse 14:6, um anjo irá por todo mundo anunciando o evangelho do reino de Deus. A tribulação acontece por causa de um tratar de Deus com Israel. E aí Apocalipse 7, a partir do versículo 1, diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder da danificação à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados na testa os servos do nosso Deus. Isso aqui fala dos judeus que hão de ser salvos, porque creram em Jesus como Messias no período de tribulação. Então, até que o povo judeu creia em Jesus, estes anjos estão ali aguardando, não irão danificar a terra, mas quando então aqueles forem selados, aí então esses anjos iniciarão, eles liberarão os ventos, e aí nós vamos ver a terra também apresentando, eles lá vão ver que eu vou estar no céu, eles verão então a terra sendo destruída, além da perseguição do anticristo, a natureza se revoltando ainda mais contra a humanidade. Sinais acontecerão no céu, na terra, no mar. A terra clamará em agonia, aguardando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai dar para a gente terminar o capítulo todo, mas o ponto principal nós falamos. Então, nestes dias, quando Deus cumprir o seu propósito com Israel, o anticristo, juntamente com seu exército, irá até Israel para lutar contra o povo de Deus e aniquilar o povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que eles correrão para o vale de Gizer, também chamado na Jezreel, também chamado na Bíblia como vale da decisão, próximo ao Monte das Oliveiras. Eles correrão para lá e clamarão por Jesus, o Messias, porque estarão encurralados pelo anticristo. E então a Bíblia nos diz que neste momento o Senhor virá, e agora ele não virá mais de forma escondida, ele não virá mais e apenas até as nuvens para pegar os crentes que forem arrebatados. Agora ele pisará no Monte das Oliveiras. Ele não virá apenas com os anjos, agora ele virá com o seu exército, com a sua igreja. Ele pisará no Monte das Oliveiras, que se rachará ao meio. Quando o monte se abrir no meio, os judeus passarão pelo vale, atravessarão o monte, estarão do outro lado a salvo, e Cristo, pelo sopro da sua boca, vencerá o anticristo e a besta, o falso profeta. Ele os vencerá e iniciará o seu governo milenar na terra. Cristo mais uma vez irá vencer. O diabo virá, ele virá com o seu exército, ele virá com tanques de guerra, ele virá com bomba, ele virá com mísseis, mas Jesus Cristo vencerá. Apenas com o sopro da sua boca ele o vencerá. Aleluia.
Por isso, irmão, que o diabo não quer de jeito nenhum que você leia Apocalipse, que você leia a Bíblia. Ele faz de tudo para você não ler a Bíblia, principalmente os textos dos últimos tempos. Por quê? Porque o livro de Apocalipse revela o futuro da igreja e o futuro do diabo. O futuro da igreja, glória, regozijo, alegria, bodas, galardão. E qual é o futuro do anticristo? Qual é o futuro do diabo? Destruição, fogo eterno, sofrimento, prisão. Mas a igreja estará com o Senhor, aleluia. O Senhor o vencerá. Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11 ao versículo 19 eu encerro. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, aleluia. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo seu meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunais, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Mas como Paulo disse, eles todos serão aniquilados, pois Cristo vai para a batalha e não vai para vencer, mas ele vai já vitorioso na sua primeira vinda a esta terra. Ele recebeu coroa de espinho, mas na sua segunda vinda ele virá com coroa de glória. Na sua primeira vinda ele foi chicoteado, mas na sua segunda vinda virá com a espada afiada de 2 gumes. Na sua primeira vinda ele veio para sofrer, ele foi açoitado, massacrado, humilhado, mas na segunda vinda virá com honra, virá com glória. Ele virá para resgatar a humanidade perdida e iniciar o seu reino. Leonardo, oh, aleluia. Talvez você entrou aqui, irmão, em aflição, em tribulação, em dor. Talvez você olhe para o mundo e não entenda todo o sofrimento que o mundo passa, toda essa agonia. Paulo também trata sobre isso aqui no capítulo 2, é que o tempo não dá. Ele fala que tudo isso acontecerá porque nós lemos no começo da mensagem, tudo isso acontecerá porque os homens amaram mais a treva do que a luz. Escolheram a desobediência, a iniquidade, não reconheceram Deus como Salvador. Não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. Então o mal existe por causa disso. O mal existe no mundo porque Adão e Eva pecaram, então o mal entrou no mundo. E quanto mais o homem peca, mais o mal se alimenta, e o mal acontece, as coisas ruins vêm. Mas, sabe os filmes da Marvel?
Sempre os heróis começam perdendo. Sempre os heróis começam apanhando. Sempre o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, eles sempre tomam uma surra primeiro. Mas no final, a gente sabe que o herói é quem vai ganhar. Agora nós passamos tribulação. Agora passamos aflição. Agora o espírito do anticristo já está entre nós. Quando a igreja for arrebatada, então, aí é que vai ser tribulação para todo lado. Mas nós sabemos o final da história. O nosso herói, Jesus Cristo, ele vencerá. Ele vencerá. Ele vencerá. Então, digam o que disserem, achem o que quiserem, a igreja continuará firme com o Senhor, acreditando na sua salvação, lutando para ser fiel a Deus, porque nós sabemos o final dessa história. Cristo vencerá, amém?